dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo da palavra. E no Salmo 31, do 31 ao 33, Davi sempre engrandecendo, louvando, colocando a sua confiança no Senhor, pedindo livramento, pedindo perdão. E no Salmo 31, no verso 16, ele pede para Deus resplandecer o rosto sobre o teu servo. O que é isso, né? A gente vai ver várias vezes na Bíblia esse pedido, Livro de Números, capítulo 6, 24 a 26, fala que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E essa é a bênção que Deus mandou Moisés abençoar os filhos de Israel e os sacerdotes também. Colocar o rosto dele sobre nós. Ter misericórdia de nós. O que é isso? Quando a gente pensa qual é o rosto de Deus, a gente tem que ter uma imagem. E quem é essa imagem? Colossenses capítulo 1, verso 15, diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Olha só, Deus é espírito e quer que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas quando ele quis que alguém refletisse a sua imagem, é a imagem do seu Filho, Jesus. Isso é muito interessante, porque ser um cristão é refletir a imagem de Cristo. E o que é isso? O mundo aí fora, eles não querem ver evangélicos, crentes, tem muitos biotipos que já estão queimados, pastores, principalmente pastores, e lembrando, eu sou um pastor, e essa categoria está tão queimada como o meio político, porque tem, infelizmente, no nosso meio, há muitos falsos profetas, picaretas, estelionatários e etc. Então o povo não quer ver isso. O povo quer ver o rosto de Jesus em você. E o que é ver o rosto de Jesus em você? É ver a bondade, a misericórdia, o perdão, o carinho, o amor de Jesus através da sua vida. Eu já falei anteriormente que o mandamento de não usar o nome do Senhor seu Deus em vão é não carregar a imagem dele em vão, no hebraico. Ou seja, quando eu sou um péssimo testemunho, um cristão meia boca, um cristão que espanta as pessoas, eu carrego o nome dele ou a imagem dele em vão. Então o que Davi está pedindo é o seguinte: Senhor, não deixe eu carregar a sua imagem em vão, resplandece o seu rosto sobre mim, tenha misericórdia de mim. E aí no Salmo você vê ele pedindo: faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por causa da tua misericórdia. Que nessa manhã as pessoas, quando olharem para você, não vejam você, mas vejam Jesus em você, que vejam tudo isso que eu falei através da sua vida, e você passa a ser uma testemunha do poder de Deus na terra, porque o seu caráter é mudado e você reflete o rosto dele sobre o seu rosto. Davi ainda diz para nós esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor, termos a nossa esperança nele. No Salmo 32, Davi começa com a palavra bem-aventurado, e bem-aventurado é feliz. Feliz é o homem que encontra Jesus, porque ele tem o seu pecado coberto e a sua iniquidade perdoada. Quando a gente vê as bem-aventuranças em Mateus 6, Jesus falando que feliz é aquele que é puro de coração, feliz é os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa do nome dele. E aqui Davi ele começa desse jeito também. Bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui iniquidade. Mas como assim todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus? Mas bem-aventurado é aquele que entregou a sua vida para Jesus e tem o seu pecado coberto e a sua iniquidade perdoada. E ele fala que enquanto ele guardava esse pecado, no verso 4, aliás, no verso 3, que os ossos dele, ele tinha gemido todo dia. A pior coisa para você é não confessar, não pedir perdão, porque isso se torna um laço, um fardo na sua vida, e você fica preso a quem você não perdoou, alimentando ali o mal.
É interessante que quando a gente lê a Bíblia, descobre que demônio come. Como assim, pastor? O que demônio come? Come pó. Jesus falou lá em Gênesis 1 que a serpente rastejaria sobre o ventre e comeria pó todos os dias. Você sabe o que é pó? Pó é você, é a sua carnalidade. Capeta alimenta de falta de perdão, de ódio, de raiz de amargura. E aquilo torna-se uma presa, um fardo. E aquela pessoa, os ossos dela vão secando. E ela vai ficando envelhecida. Isso traz até doença. Por quê? Porque ela não perdoa, ela não libera, ela não consegue se livrar disso. Então Davi fala, bem-aventurado é quem tem o perdão de Deus, e bem-aventurado também é quem confessa o seu pecado. Então você tem que confessar o seu pecado. Fala para Jesus, Deus, eu fiz isso, me perdoe, e ele vai te perdoar. A Bíblia diz aqui no verso 5, ele fala que ele confessou o seu pecado e não ocultou a sua iniquidade. E o Senhor perdoou a iniquidade. E olha que Davi cometeu alguns pecados gravíssimos, como adultério, como assassinato, de colocar um homem para morrer, a intenção maligna do coração. E você deve ler quando a gente estiver no Salmo 51. Ele vai pedir perdão. Davi nunca colocava a culpa do pecado dele em outra pessoa, como nós muitas vezes fazemos, né? Quantos casamentos que eu já fui atender de problemas conjugais, do qual um empurra a culpa para o outro, mas ninguém assume a sua culpa. Pois nós temos que aprender com a palavra. Confessei o meu pecado. Você não tem que preocupar com o pecado de outro, preocupa com o seu. Cada um vai dar conta de si. E aqui ele diz, confessei o meu pecado e não mais ocultei. E eu recebi o perdão. Isso é muito sério. Há pecados que Deus não perdoa. Você fala, pastor, todos ele perdoa. Não. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não perdoa. E também você não perdoar, você também não vai ser perdoado. Isso está em Mateus capítulo 6, você lê lá, verso 14, final da oração do Pai Nosso. Tem um se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, se eu confesso o meu pecado, Deus, ele perdoa o meu pecado. E nessa manhã, você deve fazer uma análise do seu coração. Não são outras pessoas que têm que te analisar. A Bíblia diz, examine o homem a si mesmo e peça perdão. A melhor coisa para você é pedir o perdão, é abandonar o pecado. Porque Deus sempre está pronto a nos perdoar. Deus sempre está pronto a nos abençoar. No Salmo 33, Davi fala da grandiosidade de Deus, da criação, que ele fez a terra, pelo sopro da sua boca vieram a existir as coisas, e tudo ele ordenou e passou a existir. É interessante que esse salmo está ligado em Gênesis capítulo 1, quando diz a palavra de Deus, começa, Bereshit bara Elohim et at shamayim haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a gente vê esse verbo criou, bará, é chamar a existência do nada. Foi gerado pela palavra. Disse Deus, haja luz. E eu quero dizer nessa manhã para você também, a sua boca, ela pode gerar bênção e vida, ou morte e maldição. Porque você é um cristão. Você é uma pequena cópia do Criador, e o Criador criou todas as coisas através da palavra e do sopro do seu Espírito. Quando a gente vê o nome Elohim, no capítulo 1 de Gênesis, é Deus no plural. E esse Deus no plural, ele está em Gênesis 1, 26, 27, quando diz, façamos o homem a nossa imagem. Esse Deus no plural está no livro de Isaías, quando ele diz, a quem enviarei por nós? E quem irá por nós? Não por mim. Se trata do Pai, do Filho e do Espírito Santo gerando e criando todo o universo. E tudo foi criado pela palavra, para ele, por ele. E esse salmo diz isso. No verso 6, pelo sopro da sua boca foi formado o exército deles. Deles o quê? Dos céus. 2 Coríntios capítulo 12, verso 3, a Bíblia diz que há 3 céus. E Paulo foi ao 3º céu. Nós temos que lembrar que o primeiro pecado, ele não acontece na terra. Você fala, foi Adão, pastor? Não. Se você ler o livro de Ezequiel, capítulo 28, Isaías 14, você vai ver que Satanás cometeu o pecado primeiro no céu.
Lá no céu, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria tomar o lugar de Deus, e ali já houve o pecado. E 1/3 dos anjos, Apocalipse 12, o acompanharam. A partir daquele momento entrou o pecado no céu. E depois na terra. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Todo o exército do céu. A gente não sabe quantos anjos existem, mas são milhares de milhões, miríades de miríades que foram criados e eram chamados filhos de Deus. Quando a gente lê o livro de Jó, capítulo 1, verso 6, diz que quando os filhos de Deus, Bene Elohim, vieram apresentar-se ao Senhor, Satanás também veio. Ou seja, os anjos são os primeiros protótipos de filhos de Deus, mas não são imagem e semelhança de Deus, porque a imagem e semelhança de Deus é você. Nós somos filhos de Deus. Em João capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você está num processo de construção dia a dia, está se transformando em filho de Deus. Em Romanos 8, 29, diz que Deus está te moldando a imagem e semelhança do unigênito, Jesus Cristo, e que aquele que era o unigênito, Jesus Cristo, passou a ser o primogênito. Então esse salmo, ele exalta a grandiosidade de Deus, a criação, tudo que foi feito. É interessante o livro de Gênesis, o tanto de coisa que tem no livro de Gênesis. Então, Davi, ele fala, tema o Senhor toda a terra, pois ele falou e tudo foi feito. Nós temos que aprender isso. Você também, quando quer uma coisa, uma bênção, fale, anuncie, abençoe, não seja um maldizente, não seja um murmurador, porque é assim como Deus gerou vida, ele te deu a capacidade também de gerar vida. Leia João capítulo 7, 37 e 38. O Espírito Santo que está em você é o poder de Deus para te transformar numa testemunha, é o poder de Deus para a salvação. Seja uma pessoa bendizente, seja um homem e uma mulher de Deus. O melhor título que você pode ter é homem de Deus ou mulher de Deus. Fique na paz, em nome de Jesus.